entender ele como força, o que ele representa. Então tem aqui esse primeiro slide aqui, que explica o que são os eclipses, né? E depois a gente entra na parte oculta, né? Essa parte oculta que está aqui, né? Nós vamos conversar sobre todos os pontos do que é um eclipse para você compreender. E depois aqui nós temos as imagens de como vai estar o planeta Terra nesse momento dos eclipses. Aqui o eclipse tem todas as datas, né? Aqui 20 de março vai ter um eclipse solar total. Depois 4 de abril, são essas datas aí que vocês têm o setor específico que eu fiz a leitura. Depois aqui é um lunar, o eclipse lunar. Depois aqui novamente um solar, 13 de setembro. E por fim o último eclipse do ano, que é lunar, dia 28 de setembro. Né? Quem quiser, né? Isso aqui é só mandar um e-mailzinho para mim, tá? Manda um e-mail para mim, todo mundo tem meu e-mail aqui, né? Todo mundo tem. Quem não tiver, é só pegar comigo no final da aula, combinado? Porque se ficar gravado ali, eu tô perdido. Vai ser e-mail atrás de e-mail para mim, né? Pega e você vai ter esses slides aqui. Eu mando pro e-mail que você passar para mim. Combinado? Todo mundo de acordo? É só pedir meu e-mail no final da atividade. Então a gente primeiro vai fazer a explicação do que é um eclipse, no seu lado astronômico, vamos dizer assim. Depois nós vamos dar o lado oculto e depois a gente fala de data por data, como energia, e depois a gente projeta na vida pessoal de vocês. E no final da atividade, o que nós vamos fazer? Aí eu vou fazer radiestesia, que é uma técnica de medição energética. O que seria a radiestesia? Você vai descobrir qual dos dois eclipses, de acordo com a sua força pessoal, é o mais importante para você. Então aí você lembra o que a gente conversou aqui, você vê o setor que está projetado, e quando estiver se aproximando o eclipse, você fica muito atento. Uma coisa eu já digo para vocês. Existem dois tipos de eclipses. Existe o eclipse solar, que é sempre numa lua nova. Os espanhóis aqui, luna, é lua. É uma lua nova. E o eclipse lunar, ele sempre é na lua cheia. Vamos explicar então no lado astronômico o que acontece. Sempre quando você tem um eclipse solar, é quando a lua passa na frente do sol, quando você está observando a Terra. Então a lua fica entre a Terra e o Sol. Porque a lua ela está se movimentando sempre ao redor da Terra. Olha aqui, ó, onde explica as 4 fases da lua. Então, quando você observa da Terra o eclipse solar, que aqui a gente vai ter um total, ó, dia 20/3, ó, é praticamente a entrada do ano novo astrológico, que vai ser dia 21/3. Então é um eclipse muito forte e tem um setor do seu mapa que ele interage, que são sempre 12 setores na astrologia, que são análogos, para quem gosta da mitologia, os 12 trabalhos de Hércules, né? Onde Hércules trabalha toda a superação do lado humano dele, provando que ele tinha sangue divino, né? Então são 12 setores, que outra analogia, os 12 apóstolos do Cristo, que hoje o 12 tem muito o que? A projeção da consciência do trabalho do aperfeiçoamento do ser humano. Onde você tem o 12 também, para quem gosta das analogias, no chakra cardíaco. Onde é o chakra cardíaco? Onde você tem um ataque cardíaco? No estômago? Onde você tem um ataque cardíaco? No coração. Então você tem 12 pétalas aqui, que são 12 forças latentes, né, que estão associadas a esse número 12 também, que quando você trabalha ele, você está trabalhando o Sol em você. O planeta que tem analogia com esse centro de força é o Sol, porque o Sol ele possui um pulso, assim como o coração tem sístole, diástole, sístole, diástole. Então, quando você pensa no pulso solar, quando ele emana suas energias, é exatamente símile ao que nós temos no sentido microcósmico no nosso coração. Por isso que ele bate, ele pulsa. E aí você mede o quê? Você mede exatamente a sua pressão sanguínea de acordo com esse pulso. Então, quando você fala desse trabalho, você tem 12
consciências que daqui emanam. Quer ver você entender o 12 do chakra cardíaco em relação ao Sol? Quantos são signos do zodíaco? Não são 12? Então representa o marchar do Sol no ano, um mês em cada signo, fazendo essa mesma correspondência com essas 12 frequências que você traz aqui. E na astrologia, sendo que você possui 12 setores, hoje você está trabalhando alguns setores específicos. Então esses números que eu falei para vocês, que estão 12, estão ligados a esse jogo. Estão ligados a essa força de aperfeiçoamento que esses movimentos fazem. Porque quando você fala do eclipse, o eclipse sempre envolve o quê? Sol, Lua e Terra. Sempre é o jogo desses 3 planetas. Na astrologia, Sol e a Lua são planetas. O Sol representa o pai, a Lua, a mãe, e a Terra, o filho, no caso. Então seria o jogo dessas 2 consciências se projetando na Terra, que daqui a pouco eu vou mostrar no sentido astronômico. Se você gosta de uma outra correspondência, você pode dizer que o Sol é a causa, a Lua é a lei e a Terra o efeito, onde você sente o impacto dessa energia, que são esses 12 setores. Ou mais uma analogia: o Sol é o espírito, a Lua é a alma e a Terra é o corpo. Que essa é a trindade do ser humano. O ser humano, ele é uno em essência, ele é trino em manifestação e sétuplo em evolução. Então esse é uno porque todos nós viemos dessa fonte criadora, que nós chamamos de Deus, nós chamamos do que você quiser, não importa a nomenclatura que seja dada. Nós somos trinos por quê? Por causa dessa analogia. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo entrelaçadas numa só consciência, que é essa unidade que representa a nós como humanidade. Mas nós evoluímos setuplamente. Por quê? Nós temos 7 estados de consciência, que de acordo com a evolução de cada um, quanto mais você evolui, mais você faz a unidade dessas 7 forças, que são o quê? Aí você pega o setenário, os 7 selos que são abertos, como consciências, etc. Na verdade são 7 chakras ou 7 centros de força. Daí que surge o setenário de todas as teogonias, histórias, civilizações, culturas. Surgem mestres ascensos, planetas sagrados e etc. Cores do arco-íris, as notas musicais, né? Tudo um setenário. E a criança sapeca, ela pinta o quê? Isso continua ainda ou esse ditado morreu? Continua ainda. Então ela pinta, o que seria? Ela trabalhando a evolução dela. E quando você dá um giro horário, num 3 no 7, você tem a palavra lei, né? O qual todos nós somos regidos, essa lei maior. Então você dá um girinho aqui e você entra na lei. E se você somar tudo, 3, 7 e 1 geram 11, que representam essas 2 forças, a masculina, que é a solar, e a feminina, que é a lunar, projetado no planeta Terra. Então tudo é matematicamente divino. Está tudo certinho, está tudo perfeito. Então quando a gente começa a entender esses pontos, a gente começa a entender esse jogo aqui. Então vamos entender no sentido astronômico. Primeiro, o eclipse solar. Ele sempre vai acontecer de dia, por isso que ele é chamado eclipse solar. Sempre de dia. O que acontece? A Lua está girando ao redor da Terra. Quando a Lua faz um alinhamento perfeito, entre o Sol e a Terra, como que ocorre esse alinhamento? Nós precisamos entender o seguinte: a gente sempre tem as visualizações em sites, em internet, no sentido de planta. O que é planta? Você está vendo assim. Se você visse isso assim, os planetas eles não são num movimento certinho, sabe, tudo alinhadinho, eles possuem inclinações. Então a Lua tem sua inclinação assim, todos os planetas têm, então você veria tudo assim. Nos eclipses o alinhamento é perfeito. Um fica alinhadinho com o outro. E são sempre em torno de 4 por ano. Então o que acontece? É de dia. Você está olhando ali o Sol. Isso aqui não tem como. Todo dia ele aparece ou não. Ou teve algum dia que não?
Quem lembra que estavam falando uns anos atrás os 3 dias da escuridão? Quem lembra dessa história? Só que isso não é físico. As pessoas querem o quê? Coisas físicas para acreditar. Essas escuridões que são faladas nas escrituras sagradas representam o quê? Transformações conscienciais no planeta. Então a escuridão é de consciência. É um momento de interiorização. E eu fiz uma vez um vídeo que me entrevistaram sobre isso. Nossa, o que descer ali em mim, você vai ver como os maias estavam certos, vai escurecer tudo, e vai acabar. Eu falei, meu Deus, você é burro, ignorante, ainda bem. Nesse sentido, eu espero ser mesmo, bastante, né? E essas pessoas estão esperando desde dezembro do ano passado os 3 dias da escuridão. Então eles estão ainda aguardando, estão tudo com lanterna no bolso. Aguardando o momento. Agora viraram, cadê as trevas? Quantos dias agora, Estreia? Uma semana, né? Já pensou? Uma semana de escuridão? 16 a 22. Haja velha, hein? De que dia, Estreia, que eles estão falando? 16 a 22. Meu Deus do céu. Aumentaram 3. Já aumentaram mais? Não, tô dizendo, era 3, agora são 6. Aumentaram 3. Ano que vem, possivelmente 12. E aí vai. E o pessoal vai ficar dentro da escuridão. Isso não tem como, gente. Vocês não escutam essas histórias de segundo sol? Eu sou até a Cássia Eller, quando o segundo sol chegar, e aí vai. Esse segundo sol é consciência, não é uma coisa física. Isso que a gente precisa entender. Representa a captação, quer ver vocês entenderem? O nosso sol como centro do sistema, ele na verdade é um sol físico de um sol espiritual que alimenta ele. Que isso nós chamamos do quê? De Deus. Deus, não importa o nome que você dê. Então isso aqui seria o olho físico do grande arquiteto do universo. Então quando ele manda a sua energia de vida para o nosso sistema, ele manda através do Sol. Seria a mesma coisa análogo a nós, seres humanos. Por que está tudo vivo e andando aí? Você tem algum chip, alguma bateria ali? Não tem, as coisas estão funcionando porque você tem essa unidade dentro de ti. Essa força espiritual que ninguém conseguiu copiar. Ninguém conseguiu ainda criar isso em relação a força. Por isso que somente a seres extremamente especiais é dado o direito do quê? Da ressurreição. Porque você trabalha com essa força de unidade. Já pensou se a humanidade chegasse nisso aqui? É difícil. Então existe essa força que alimenta esse sol físico. Então esse segundo sol chegar é a humanidade começar a entender que atrás desse mundo físico existe uma energia causal que alimenta isso. Então, na verdade, é o que? É um despertar de consciência. É a integração desse setenário, através dessa lei que eu falei, fazendo o ser humano retornar à sua unidade. Quando toda a humanidade tiver essa consciência, que todos nós evoluímos de acordo com o seu passo, adivinha o que vai acontecer com o Sol? Quem sabe? Que aí é o segundo sol que vai chegar mesmo. O que vai acontecer? Ele vai apagar. Aliás, ele vai se iluminar. Na verdade, através de nós. Mas o que acontece? A energia aqui não vai ter mais o porquê, porque Deus já está em nós aqui. Então ele não vai precisar mais alimentar a gente, nós já estamos todos alimentados. Então ele não precisa mais olhar para a gente. Então na astronomia é dito o quê? Que o Sol apaga, como ele falou. Mas não é que apaga, ele está em cada um de nós, nós somos estrelas, nós nos tornamos anjos. Então o Sol ele vai crescer tanto, mas tanto, que seria como se fosse uma explosão dele. Ele se torna, como é chamado na física, uma gigante nova, uma gigante vermelha. Aí o que vai acontecer? Ele vai varrer toda a face da Terra. E o que acontece? Nessa explosão de energia, ele se torna uma estrela de verdade e a Terra tem no seu interior, assim como todos nós, essa força dessa unidade. E esse Sol aqui interior, hoje, a gente chama de Shambhala, que os orientais, Shangri-La, já ouviram falar nesses nomes? Avalon, nome que você quiser dar. E esse Sol que está aqui vai ser o Sol de um novo sistema, que vai gerar planetas ao redor deles e nós vamos ser anjos ou demônios, cada qual com seu merecimento, né? Porque se tem um vai ter que ter o outro também, vai ter que ter o outro. Aí você fala, como é que eu defino isso? Você tem aqueles que enxergaram
e se iluminaram, e aqueles que vão continuar apagados e vão ter que se iluminar à força. Então a polaridade continua. E uma nova humanidade surge. E como que será essa nova humanidade? Nós não somos humanos? Nos tornamos anjos. É a minha torcida maior. Mas, e os animais? Se tornam novos humanos, os vegetais se tornam novos animais, os minerais se tornam os novos vegetais e um novo esteio mineral acontece. Isso é um novo sistema evolucional, um novo dia da criação. Então hoje, quando você olha, qual é a dica? Quando você olha as estrelas, que hoje nós chamamos de estrelas, tem até aquela brincadeira poética de estrelas guias, elas representam seres que já se iluminaram no passado, que estão ali como referência da nossa evolução. E é o que nós seremos. Que essas estrelas são poeiras cósmicas desse alento visual de Deus que traz para nós essa referência. Daí que no simbolismo o anjo tem asas, sobe, desce. E os eclipses, voltando para o nosso tema, está aqui? Os eclipses, voltando ao nosso tema, são muito importantes nesse jogo. Por isso que eles são poucos. Eles são poucos por quê? Porque eles estão trabalhando esse ternário aqui que eu falei para vocês, a trindade do ser humano. Então você tem alinhado, só que cada um possui a sua linguagem. Então olha o solar. No solar você tem o Sol, vamos fazer ele grandão. O que é um eclipse solar total que vai acontecer aqui, ó? Nada é por acaso. A Lua vai encobrir o Sol inteiro. Então fica só visualmente a coroa solar. Isso é chamado de eclipse anelar ou anular. São os dois nomes que ele possui. E quando a gente vê, vocês estão percebendo aqui, ó, consegue observar que a Lua está na frente aqui, ó. Nós estamos observando daqui. Como a Lua está próxima à Terra, então dá a impressão que ela engole o Sol inteiro. Na minha visão, o eclipse do Sol, o qual a Lua está entre o Sol e a Terra, que é sempre na Lua nova, que a Lua nova é uma conjunção ou um alinhamento entre o Sol, esse é o símbolo do Sol na astrologia, a Lua e a Terra. Vamos colocar a Terra assim como esse símbolo, né? Então o Sol, que sempre traz a energia, vamos dizer assim, masculina, só para uma fácil compreensão, vamos dividir em gênero, e a Lua, uma força feminina, a Lua sempre aliada às divindades femininas, né? Os dois estão juntos criando uma força geradora na Terra. Então o eclipse solar é uma força geradora. Seria como se o pai e a mãe cósmicos estivessem juntos, agora não vão levar o pé da letra a palavra, como se estivessem fazendo um sexo cósmico, jogando forças criadoras no filho que somos o planeta Terra. Então essas datas que eu dei para vocês aqui, ó, 20/3 e 13/9, é exatamente este eclipse solar. Então existe uma força fecundadora muito grande nos setores que vocês possuem, que eu vou falar deles daqui a pouco. Então, olha, repetindo, ó, por isso está solar aqui, 20/3 e 13/9. Os eclipses são solares, eclipses solares, e eles trazem uma energia fecunda, é um momento de criação muito grande. Então, qual a primeira dica nessas duas datas? Vigie muito o que você pensa e o que você sente, pois você vai estar criando muito nesses setores. Então, se você estiver pensando e sentindo coisas boas, entrando em sintonia com esse sexo cósmico ou planetário, com as duas dignidades maiores, que é o Sol e a Lua, ligado à nossa evolução, você vai ter uma força produtiva muito grande nesses setores do seu mapa, que cada um tem seus números, não tem os numerozinhos aí? Daqui a pouco eu vou falar de cada um, o que eles representam. Agora vejam a diferença do eclipse lunar. Olha a diferença, pega bem isso.
Aqui eles estão juntos no eclipse solar, pai e mãe, não estão? Você está olhando, os dois estão juntinhos. Olha o que acontece no eclipse lunar. A Lua se esconde atrás da Terra. A Lua se esconde atrás da Terra. Então é ao contrário. Por que é um eclipse lunar? Eclipse solar, vocês entenderam? Acho que é fácil a compreensão, não é? No eclipse lunar, você está olhando, se o solar acontece na lua cheia, na lua nova, o eclipse lunar é sempre na lua cheia. Então você olha, a lua está bonitona ali, majestosa, mas o que ela vai fazendo devagarzinho? Ela vai se escondendo atrás da Terra. Ela fica com um tom avermelhado. Então surge todas aquelas coisas de lua sangrenta, lua, já ouviram falar nessas coisas? Aí, mas quer ver como é fácil entender no sentido astronômico e um pouquinho no sentido oculto? Se aqui o pai e a mãe estão juntos, mandando as suas energias fecundas, ó, o sol está pum, e vindo para cá. Aqui o filho separa a mãe e o pai. Pegaram a diferença? O filho está no meio, que é o nosso planeta. Então seria como se a mãe se escondesse atrás do filho e o pai não consegue mais observar a mãe. E a Lua sempre tem um contexto ligado mais à realidade emocional. Daí que vocês pegam, quer ver? Como o eclipse lunar, na minha visão, ele não traz uma energia normalmente muito fluente, é uma energia onde você se auto-observa, porque o seu emocional se esconde da realidade. Então você tem que o quê? Você tem que olhar para dentro de si e cuidar demais do seu emocional, porque senão ocorre o quê? Não é difícil de entender. A lua cheia, vai, lobisomem, é na lua nova? Ah, tá meio-dia, deixa eu me transformar no lobisomem. Quando que o lobisomem se transforma? Na lua cheia. Agora vocês começam a entender o mito. E o vampiro, ele age de dia? Onde normalmente ele age? Os modernos hoje pegam sol, voa, tá? Mas os vampiros do passado, eles agem à noite. E se vier o sol, o que acontece? Eles se queimam. Daí que vem essas analogias. E vocês sabiam que essa história de lobisomem, essas mitologias, todas essas coisas que o arquétipo está vibrando e a humanidade capta e transforma nesses mitos, eles sempre trazem atrás deles muitas coisas que a gente tem que meditar. Essas realidades híbridas desses seres, vampiros e lobisomens, isso na pior época da Atlântida era feito e manipulado. Eles existiam mesmo. Eles existiam. O ser humano ele tinha uma tecnologia que ele misturava partes de humanos com animais, de acordo com o interesse. Acho que já entenderam, né? Não precisa entrar em detalhes. Então criava isso, e como esses seres híbridos, como que eles sobreviviam? Como eles eram feitos, vamos dizer assim, de uma forma artificial, o ser humano tem vida por quê? Porque corre o quê nele? Sangue. Eles se alimentavam de sangue humano. Então tinha essa época baixíssima da Atlântida, quando ela estava para acabar, os seres humanos tinham que andar em grupos, para quando esses animais ou semi-animais viessem atacá-los, eles estavam prontos para enfrentar. E como que esses seres, que eram os seres da esquerda, criavam? Com as forças do raio lunar. Porque a Lua tem um lado obscuro terrível. Então aí que você começa a entender essa realidade. Então na brincadeira, depois desse arrazoado, nessas duas datas aqui, cuidado com o lobisomem ou a lobisomem em você, hein? Presta atenção nisso, porque essa energia vem. E vem exatamente nessas polaridades que eu dei para vocês. Quer ver? Se já pegarem uma chave? Olha que interessante.